Bem-vindo, amigos do canal Extraordinariamente Hipnose e Mesmerismo. Meu nome é Gilberto e hoje eu vim fazer um vídeo bacana aqui para vocês, contando um pouco da história do mesmerismo clássico, ou seja, falar um pouco sobre a hipnose não verbal e também sobre o magnetismo. Certo? Na verdade, a gente não sabe exatamente quando foi que tais técnicas que envolvem a energia vital de fato começaram a ser utilizadas na civilização humana. Certas civilizações antigas já utilizavam o poder do magnetismo e da energia vital de forma terapêutica, como os antigos egípcios, em muitas de suas gravuras e até mesmo de papiros, que eram documentações, mostravam registros de práticas semelhantes, bem semelhantes ao magnetismo e à hipnose. E também na Grécia Antiga era possível encontrar documentos e gravuras com tais práticas bem semelhantes. E essas técnicas antigas, que eram utilizadas pelas civilizações antigas, elas serviram como referência ao que a gente conhece hoje como mesmerismo e também a hipnose clássica. Em 1734 foi um grande marco, pois nesse ano nasceu Franz Anton Mesmer, um homem que mais tarde, um austríaco que mais tarde veio se tornar médico, que foi uma grande influência que deu inspiração ao nome da técnica que até hoje é chamada de mesmerismo. Essa técnica ela foi influenciada diretamente pelas obras de Paracelso e William Maxwell, grandes pesquisadores que já estudavam os fenômenos da energia vital e da cura, entre aspas, que hoje em dia nós sabemos que não é exatamente uma cura, mas sim uma terapia alternativa. Essas pessoas elas já estudavam os fenômenos da energia vital no Ocidente. E por isso é importante frisar que Franz Anton Mesmer não foi o pioneiro a utilizar tais técnicas, mas ele tem realmente uma grande importância nessa história toda. Muitos autores não se deram ao trabalho de pesquisar seriamente, consultando referências originais, contextualizando até mesmo os fatos da época, estudando mais a biografia das personalidades que foram envolvidas. E essas pessoas elas tendem a demonstrar Mesmer como uma figura caricata e dotada de uma personalidade mística e exibicionista. Muitas vezes Mesmer era considerado um gênio, às vezes era considerado um charlatão. Primeiro era aplaudido, venerado, depois desacreditado e desprezado. Mas Mesmer transcendeu, ele transcendeu os métodos terapêuticos de sua época. E como se fosse um cometa brilhante passageiro, deixou seu rastro e foi destinado ao esquecimento. Mas ninguém imaginava, naquela época, que chegaria o dia que a própria medicina oficial ela iria utilizar de terapêuticas alternativas, como a sofrologia, a hipnose e o magnetismo, que foram diretamente derivadas das ideias daquele visionário que foi o Mesmer. Em 1766, Mesmer se tornou membro da Academia de Medicina de Munique, na França. Mesmer chegou ao seu auge logo mais, onde realizou muitas proezas, utilizando as técnicas de cura, que repercutiram pelo mundo todo. O mundo, ele de certa forma estava encantado com a tese de Mesmer, que dizia que todo ser vivo era envolto de um fluido energético, no qual ele chamava de magnetismo animal.
Animal não é porque é de uma coisa selvagem, de bicho, mas sim que vem do latim de anima, que é a mesma coisa que alma. Mesmer era procurado, né? Tanto por pessoas mais simples, tanto por pessoas da alta sociedade, independente da idade e do sexo. Inclusive um nobre, o barão de... Eu não sei pronunciar o nome, gente, porque é um nome húngaro, né? O barão Horekt de Orca, da Hungria, requisitou várias vezes a presença de Mesmer para realizar um tratamento de uma enfermidade que ele sofria na época. E no ano de 1771, Mesmer, influenciado pelo padre jesuíta vienense chamado Maximilian Hell, incorporou em suas técnicas a utilização de ímãs para a canalização da energia vital. Além dos ímãs também, o Mesmer ele costumava utilizar sons para o aprofundamento do transe. Em seguida, Mesmer criou um instrumento, uma espécie de recipiente de madeira, no qual ele acreditava que esse instrumento ele poderia criar artificialmente uma grande quantidade de energia magnética. Então Mesmer utilizava ímãs, utilizava água, utilizava recipientes com vidros, metais. E ele acreditava que esse recipiente ele poderia trazer uma grande quantidade de força magnética para curar as pessoas de forma coletiva. Esse instrumento era chamado de baquê. Durante muito tempo, o Mesmer utilizou o baquê justamente para tratar pessoas de forma massiva, pois a procura do tratamento utilizando o magnetismo animal era muito grande. E o Mesmer viu como alternativa criar esse instrumento, porque nem ele, nem os assistentes dele estavam dando conta da demanda de pessoas que vinham procurar o atendimento utilizando o magnetismo animal. Porém, né, suas técnicas, as técnicas de Mesmer, elas não chamavam a atenção apenas de admiradores, não chamavam apenas a atenção de enfermos, de pessoas que procuravam uma esperança. Mas também elas chamavam a atenção de rivais, principalmente da comunidade médica da época, que achavam um absurdo uma pessoa utilizar de técnicas alternativas que não eram reconhecidas pela Academia de Medicina para tratar enfermidades, como Mesmer fazia. Porém, as técnicas de Mesmer eram espantosas, bastante efetivas. Até os seus rivais, eles não negavam a eficácia do tratamento utilizando o magnetismo animal. Mas como a medicina e a cultura da época eram extremamente conservadoras, o governo francês criou em 1778 a primeira comissão de médicos e membros da Academia de Ciências, que foi criada com o intuito de difamar Mesmer. Essa comissão ela era formada por figuras ilustres como Benjamin Franklin, Bailey, dentre outros ilustres como médicos, políticos e cientistas, que elaboraram um relatório admitindo muito dos fatos, muito das curas que eram feitas por Mesmer, mas contextualizando a teoria de Mesmer, de que havia um agente chamado magnetismo animal, e atribuindo os efeitos das curas a causas psicológicas e fisiológicas. Mas quase no final de sua carreira, Mesmer, após passar por esse período turbulento, onde foi desacreditado, ele se reuniu com o padre Gassner na Suíça, um outro grande estudioso dos fenômenos da energia vital do nosso corpo humano e da hipnose. Foi onde Mesmer entendeu que a utilização de ímãs e outros instrumentos não se tratava
apenas, né, não precisava disso, pois se tratavam apenas de pura simbologia, né? Ou até, como eu costumo dizer, de uma certa ancoragem, de uma certa expectativa que era criada pelas pessoas que procuravam uma esperança a determinadas doenças que não tinham tratamento naquela época. Então, logo após isso, Mesmer, após pesquisar mais sobre os fenômenos magnéticos, ele resolveu apenas focar na utilização da transferência energética pelas mãos. Ou seja, ele utilizava de movimentos das mãos que criavam estímulos que ajudavam na circulação da energia natural do nosso corpo. 10 anos após a morte de Franz Anton Mesmer, a corrente simpatizante ao magnetismo toma frente. Em 1826, 12 membros da Academia de Medicina da França são nomeados para formar uma nova comissão de inquérito, onde foram analisadas durante 5 anos tratamentos com magnetismo em hospitais, estabelecimentos particulares e também nas casas, nas residências desses pacientes que eram tratados com o magnetismo animal de Mesmer. Foram constatadas muitas evoluções espantosas e mais rápidas que as terapias clássicas da época. No volumoso relatório que foi redigido pela Academia de Medicina da França, em 1831 foi votado por unanimidade, né, a favor dos resultados dos tratamentos com o magnetismo animal, que eles eram realmente eficazes. No mesmo relatório, também foi sugerido que as pesquisas com o magnetismo continuassem. Porém, o relatório não foi publicado, mesmo depois dele ter sido assinado e reconhecido. Ele foi arquivado, porque naquela época ainda havia grande resistência da comunidade médica e científica. Por isso não era interessante naquele momento continuar com os estudos oficiais do magnetismo animal de Mesmer. Porém, em 1835, alguns anos após, outro grupo de pesquisadores ligados à Faculdade de Medicina de Paris, como o Marquês de Puységur, Charles Deslon, Barão do Poté, Emile, retomaram o assunto, mas se dedicaram exclusivamente ao chamado sonambulismo, que é um estado alterado de consciência bem profundo. E também alguns outros fenômenos provocados pela ação do agente magnético de Mesmer. Mas, novamente, o documento foi arquivado pelos mesmos interesses anteriores. Logo após, algum tempo depois, em 1845, James Dallon, o médico escocês, realizou seu primeiro procedimento com anestesia, utilizando o magnetismo. Isdale logo mais ficou muito famoso e foi muito reconhecido por realizar diversas cirurgias utilizando a anestesia causada através do magnetismo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte desse vídeo que contou um pouco da história do mesmerismo, da hipnose não verbal e do magnetismo. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like. Caso vocês queiram uma continuação falando um pouco mais sobre o mesmerismo, sobre a hipnose não verbal, até mesmo posso falar um pouco depois sobre a fascinação, deixa aqui nos comentários, que eu posso fazer outro vídeo falando mais a respeito disso. Também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles conheçam o canal. E também ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. É isso aí, gente. Obrigado por assistir, por dar aquela força ao canal. E até breve.